É impressão minha ou as coisas aqui no Brasil estão mudando? Olá, seja bem-vindo, meu nome é Walter. Vamos aqui aos fatos. Nós, há pouco tempo atrás, víamos um Brasil mais polarizado e não só polarizado. Víamos um Brasil com pujança no tribunal, ali na... Era tudo contra a direita. E parece que todo aquele que era a favor da direita passava consequências, era prisão, era aquilo, era muita coisa acontecendo. Só que o mais caricato é que enquanto as eleições estão se aproximando, enquanto Flávio Bolsonaro vai avançando, vai na frente contra o Lula nas pesquisas sobre as eleições, nós estamos a perceber alguma coisa meio estranha. Primeiro, Alcolumbre disse mesmo que os 80 senadores fossem assinar a favor do impeachment de algum ministro, ele não cederia. O mesmo aconteceu ali na Câmara. E tanta coisa que estava acontecendo para a direita. Só que agora, com essa nota que você vai ter aqui, ficamos nos perguntando. Vimos o Lula falando ali como quem está a se distanciar do STF. Vimos ali a Lúcia Carmen deixando, a Carmen Lúcia, deixando o TSE. E parece que as coisas estariam a tender para uma calma. Será que é porque o Flávio Bolsonaro está sinalizando vitória? Será que é porque estão percebendo que se as coisas continuarem assim, nós vamos nos lascar mais? Vamos lá. Fique aí e convido que você se inscreva no canal. E vamos, antes mesmo de falar com o deputado, vamos ali, acho que o Metrópole tem esta informação. De alguns... Bora. Sobre a questão do veto do PL da dosimetria, já tem data marcada, uma sessão convocada, a sessão do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Nós não esperávamos, houve aí articulação de alguns bolsonaristas, como o Jorge Seife e como também o deputado Nicolas Ferreira. Houve articulação, sessão marcada. O que a gente pode esperar então dessa sessão e dessa possibilidade de derrubada dos vetos da trama golpista do 8 de janeiro, Camila? Pois é, Neila, agora tem data, né, de fato, para ser votado esse assunto. Ontem, interlocutores do presidente Davi Alcolumbre justificaram isso, porque foram questionados, né, se ele estaria fazendo um aceno também à oposição, já que pautou a sabatina de Jorge Messias, então se ele estaria fazendo um aceno para os dois lados, mas a justificativa foi de que ele precisaria colocar os dois temas para serem votados, analisados, porque é um ano eleitoral, então não se pode ficar rediscutindo esse mesmo assunto, é preciso, então, dar encaminhamento a isso, resolver essa questão e jogar, né, para o plenário. Então, os parlamentares decidem se vão aprovar ou não, no caso, agora que a gente está conversando, né, a derrubada do veto do PL da dosimetria. Eu conversei ontem com o líder da oposição no Congresso, Luiz Alci Lucas, e ele falou o seguinte, que eles já vinham articulando há muito tempo essa derrubada do veto, então que eles estão muito tranquilos em relação a isso. Disseram que desde a época, né, em que o veto foi, que o presidente Lula decidiu vetar esse projeto, que eles já vinham articulando para essa derrubada, então que eles estão muito realmente tranquilos, que eles confiam que o veto vai ser de fato derrubado. E ele lembrou o seguinte, segundo ele, eles estão contando também com o apoio do próprio governo, da base do governo, isso porque eles disseram, né, lembraram do acordo que foi feito lá atrás para se aprovar um PL da dosimetria ao invés de uma anistia ampla, geral e restrita, e que por isso eles estão contando com o apoio também da base do governo, mas não se arriscou ali a dar ainda um placar ou quantos partidos estão de fato com eles apoiando de fato a derrubada do veto do presidente Lula. Mas agora nós temos que saber, não é só sobre o presidente Lula, e também esse abrir mão do Alcolumbre tem a ver mesmo com a pressão e os vídeos do Nicolas Ferreira, né? Porque o último dele
sobre o Alcolumbre foi demais, foi profundo. E qualquer um que tem um pouco de humanidade dava chance de reflexão. E não só o deputado Gustavo Gayer soltou alguma coisa a respeito. Depois do esse mês de abril vai ser o mês mais determinante da história recente do nosso país. Finalmente, gente, depois de vários meses, depois do Alcolumbre segurar para não ter sessão do Congresso durante 4 meses esse ano, depois de muita pressão, depois do vídeo do Nicolas, que deu 100 milhões de visualizações, botando quente no Alcolumbre cede à pressão e vai colocar para votação o veto do Lula. Isso é a notícia do dia. Alcolumbre convoca a sessão de Congresso para analisar veto do PL da dosimetria para o dia 30 de abril. A eventual derrubada do veto vai possibilitar a redução da punição aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Gente, centenas de pessoas poderão ser libertas, pessoas inocentes. Dia 30 de abril, o Brasil vai parar. Nós vamos ter um momento muito mais importante do que Copa do Mundo, muito mais importante do que qualquer outro fato ou evento ou dia do nosso país. Nesse dia, tanto os deputados federais quanto os senadores vão se juntar numa sessão para votar, para derrubar o veto do Lula. E eu garanto para vocês, nós vamos conseguir esses votos. Nós vamos batalhar até o dia 30 sem parar para conseguir os votos para derrubar esse veto. Isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Só que isso não é, talvez, a mais importante notícia de todas. Por quê? O Alcolumbre estava segurando essa sessão do Congresso há tanto tempo. Não é porque ele não queria que o veto da dosimetria fosse aprovado ou não. Não é isso. É porque, regimentalmente, ao fazer uma sessão do Congresso, ele é obrigado a ler a abertura das CPMIs cujas assinaturas já foram alcançadas. E nós já temos 258 assinaturas para a CPMI do Banco Master, que na verdade agora já virou a CPMI do STF. Porque o que nós sabemos até agora é que Gilmar Mendes viajou no avião, Toffoli era sócio de uma empresa que recebia, Moraes viajou no avião, foi na casa, mandou mensagem de visualização única, recebeu dinheiro do contrato da esposa, todos envolvidos nesse esquema. Não tem como o Alcolumbre fazer uma sessão do Congresso no dia 30 e não ler a abertura da CPMI do Banco Master. No dia 30 de abril, muita coisa pode mudar nesse. Vai ser o pontapé inicial para a gente resgatar esse país. Foi muita pressão, foi muita luta, né? O Nicolas fez vários vídeos, mas depois de toda a pressão, Alcolumbre não aguentou mais, ele cedeu. Não, obviamente ele jogou uma sujeirinha ali, né? No dia 29 de abril, ele colocou para ser votada a sabatina do Bessias, o despachante do Lula, o advogado do Lula que mandou censurar o povo brasileiro, que é a favor do aborto, que se gaba, se vangloria de ter mandado Alexandre de Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, que prevaricou e protegeu os assaltantes do INSS. Esse cara vai ser sabatinado no dia 29 pela CCJ do Senado, e logo no dia seguinte a gente vai ter a sessão do Congresso para derrubar o veto do Lula. Quem puder estar em Brasília nesse dia, esteja. Quem não puder, que ore por nós. E nós vamos precisar de muita oração. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um período que não é uma disputa política entre direita ou esquerda. É o bem e o mal, é uma briga espiritual. Mas percebam que o bem e o mal está sendo vencido, o mal está sendo vencido, apesar de que aparente tudo estar sob controle do inimigo, temos um Deus que não para e não fecha os seus ouvidos contra os injustiçados. Deus vê, Deus ouve. E quem clama, Deus responde. No momento e na hora dele. Por favor, peço humildemente que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, porque só assim nós poderemos juntos sorrir, juntos acompanhar o que vai acontecer no dia 30 de abril. A gente nos vê lá, com promessa de que nesse intervalo continuaremos contigo. Até o próximo vídeo.